Bom dia, galera. Estamos aí subindo para São Vicente, gravando um vídeo para vocês. Vamos lá. Espero que o áudio fique bom. Então, esse vídeo de hoje é sobre algumas informações, uma revisão de conceito de citoplasma e organelas citoplasmáticas. Então, vamos lá. De um modo geral, né, a gente já viu que as células podem ser eucariontes e procariontes, né? E a gente vai focar em especial nas células eucariontes e suas organelas, não é isso? Então vamos lá. O citoplasma é aquele espaço interno da célula que vocês já tiveram a oportunidade de ver ao microscópio, certo? E aonde estão localizados tanto as organelas quanto o núcleo, né? Nas células eucariontes. No caso das procariontes, o DNA fica disperso ali no citoplasma. O citoplasma ele é composto por uma parte líquida com aspecto gelatinoso, né, que é chamado de citosol. Esse espaço interno, essa parte líquida aí, gelatinosa, ela é composta por água, sais minerais, proteínas, carboidratos. Todas as substâncias químicas que entram na célula ou que são produzidas pela célula podem ser encontradas então nesse citosol, ok? E as organelas ficam então mergulhadas nesse citosol. A gente começa falando sobre a organela chamada retículo endoplasmático rugoso, que é um conjunto de tubos que possui uma estrutura, uma organela chamada ribossomo, certo? Então, essa associação entre retículo endoplasmático rugoso, que tem esse nome, também pode ser encontrado como granular, e recebe esse nome por causa dos grânulos vistos ao microscópio, e esses grânulos são os ribossomos. Então, a associação entre retículo endoplasmático rugoso e ribossomos proporciona a síntese de proteínas na célula, certo? A gente já viu alguma coisa lá atrás sobre RNA ribossômico, então tá aí que a associação dessas duas organelas, tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto os próprios ribossomos, auxiliam na formação, participam na formação ou na síntese proteica, né? Onde ocorrem aquelas ligações peptídicas, onde o ribossomo vai ligar os aminoácidos. E aí a gente já pode buscar um conceito lá atrás sobre RNA mensageiro, RNA transportador, aquela historinha que eu contei para vocês sobre o chefe de cozinha, né? Que o nosso DNA é o chefe de cozinha. Pois bem, então, além do retículo endoplasmático rugoso, responsável pela síntese de proteína, nós temos alguns ribossomos que, além de estar aderido à superfície do retículo endoplasmático, pode também estar disperso pelo citoplasma. Então, eventualmente, você pode encontrar o ribossomo disperso no citoplasma. Uma coisa importante é que os ribossomos eles são formados por RNA ribossômico mais proteínas, né, para formar uma estrutura proteica associada a ácidos nucleicos, no caso ribossomo, né, no caso RNA ribossômico. Lembrando que os RNAs são todos produzidos a partir, né, das moléculas de DNA, por meio do fenômeno da reação química chamada de transcrição, ok? E quando esse RNA, perdão, ele é lido e interpretado, a gente realiza um mecanismo, um fenômeno chamado de tradução, certo? Pois bem, já falamos de duas organelas. A terceira organela a ser dita é o retículo endoplasmático liso. E ele se chama liso porque ele não possui ribossomos ligados à sua superfície, ok? Também é um conjunto de tubos. E a função do retículo endoplasmático liso é sintetizar moléculas lipídicas, e uma coisa que vale a pena chamar a atenção são os esteroides, né? Os hormônios esteroides também, já que eles são de origem lipídica, ok? Bom, além dessas organelas, a gente vai agora para o retículo endoplasmático, para o complexo de Golgi. Então, essas substâncias que são produzidas nos retículos, elas podem ser enviadas para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi então vai armazenar essas substâncias, vai empacotar essas substâncias e vai distribuir essas substâncias por meio de vesículas, por meio dos lisossomos. Então as substâncias precisam ser excretadas, precisam ser enviadas para fora da célula. Primeiro passam pelo complexo de Golgi e aí são liberadas por meio de vesículas, né, por meio de bolsas membranosas produzidas lá no complexo de Golgi. Lembrando que esse nome complexo de Golgi se deve ao fato do pesquisador ter o sobrenome Golgi, o italiano pesquisador, e aí deu esse sobrenome para ele, para essa organela, ok? Então o complexo de Golgi ou o aparelho de Golgi tem essa função de receber as substâncias lá dos retículos, armazenar as substâncias, empacotar com
em bolsas membranosas e distribuir para onde for necessário, ok? Depois do complexo de Golgi, a gente fala sobre os lisossomos. Os lisossomos, produzidos a partir do complexo de Golgi, eles são responsáveis pela digestão intracelular. Então, os alimentos, de modo geral, que são absorvidos pela célula, que são englobados pela célula por meio de fagocitose ou pinocitose, podem ser digeridos, podem ser quebrados em partículas menores, justamente por meio da ação enzimática das enzimas presentes dentro dos lisossomos. Uma coisa interessante dos lisossomos é que ele pode atuar na defesa do nosso corpo, ou seja, no sistema imunológico. Existem células chamadas de macrófagos que podem abraçar organismos invasores como bactérias, engolir essas bactérias por meio de fagocitose, e aí então os lisossomos atuam destruindo essas bactérias por meio de digestão intracelular, ok? Outra coisa interessante é que os lisossomos fazem autodestruição ou autodigestão das células ou partes de células, né? Esse mecanismo chamado de autólise ou apoptose está relacionado ao consumo de células muitas vezes velhas ou células com defeito, e essa digestão, essa destruição de células velhas pode ser aproveitadas para construir novas células, então há uma reciclagem, né? Os lisossomos atuam também na rejuvenescimento celular, ou seja, as células liberam enzimas digestivas, destroem células velhas para produzir novas células em seu lugar, ok? Então os lisossomos têm um papel muito importante aí dentro da dinâmica de funcionamento das células eucariontes, em especial nas células animais, ok? Aí a gente ainda encontra outras organelas importantes aí como mitocôndrias, lembrando que as mitocôndrias elas têm DNA próprio, e aí tem uma teoria que diz que as mitocôndrias lá no início de formação das primeiras células era um organismo independente que passou a viver em simbiose, né? Então hoje uma das teorias que tem sobre isso é sobre a teoria da endossimbiose, onde organelas, no caso antigamente células autotróficas, no caso as mitocôndrias, se associaram a outras células heterotróficas e passaram a conviver em harmonia, né? Onde a célula dava espaço para a mitocôndria se desenvolver, garantindo o seu alimento, e as mitocôndrias então forneciam energia em forma de ATP, né? Então essa é a teoria, que eram organismos diferentes que passaram a viver em conjunto. Tanto que o DNA, a mitocôndria tem um DNA diferente do que está presente no núcleo da célula, né? Então isso é uma das coisas que ajudam a elaborar essa teoria. Então, de modo geral, a função da mitocôndria é síntese de moléculas de energia, síntese de ATP, certo? E essa energia ela é produzida graças a um mecanismo chamado de respiração celular, onde utiliza-se moléculas de glicose ou outras substâncias, onde ela vai sendo quebrada, sofrendo uma série de reações químicas na cadeia respiratória, onde nós teremos a síntese ao final do processo, ao final do metabolismo, moléculas de ATP que são utilizadas como a nossa moeda, a nossa fonte de energia, nossa molécula oficial de energia, certo? Lembrando que carboidratos, lipídios e proteínas são fontes para a produção de energia, né? São matérias-primas, enquanto que a energia propriamente dita, que vai ser utilizada no dia a dia das nossas reações químicas, se chama ATP, adenosina trifosfato, ok? Vamos lá. Além das mitocôndrias, a gente pode encontrar ainda nas células eucariontes organelas como os peroxissomos. Os peroxissomos são organelas que estão presentes em células, em especial ali em células da região do fígado, mas em outras células também, é claro. E os peroxissomos têm uma função interessante de quebrar as moléculas de água oxigenada, liberando água e oxigênio. E as moléculas, as organelas peroxissomos também auxiliam na quebra de substâncias químicas que não são boas para a nossa saúde. Então, por exemplo, quando a gente consome álcool, por exemplo, o álcool ele é quebrado graças à ação do fígado, né? O consumo de entorpecentes, algumas substâncias nocivas de entorpecentes, cigarro, enfim, de modo geral, substâncias que precisam ser quebradas, eliminadas, jogadas fora, boa parte delas conseguem ser quebradas, eliminadas por meio da ação dos peroxissomos, ok? Uma outra organela interessante são os centríolos.
mas os centríolos vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver o funcionamento perfeito deles, porque a gente ainda vai falar sobre os centríolos quando estivermos falando sobre núcleo e estivermos falando sobre divisão celular nas próximas aulas, certo? E os centríolos, eles participam da organização do fuso acromático, ou seja, eles organizam o processo de divisão celular, de movimentação dos cromossomos e de separação desses cromossomos, né? Então ele ajuda a organizar esse início do processo de divisão celular, ok? A gente já vai ver eles aí na divisão celular quando estivermos falando de mitose e meiose. Outras organelas importantes que não estão presentes em células animais, mas que estão presentes em células vegetais, são o cloroplasto, né? São os plastos de um modo geral, e o que vale destacar mais são os cloroplastos, que possuem clorofila, uma substância química à base de magnésio, certo? Essa clorofila é uma proteína e essa clorofila ela tem capacidade de absorver a luz solar para a realização da fotossíntese em células vegetais, ok? Então a fotossíntese é realizada por meio dos cloroplastos e quem consegue absorver a luz são essa substância chamada clorofila, e aí dentro do cloroplasto ocorrem todos os processos lá da fase clara, da fase escura e consequentemente produção do alimento da célula vegetal, certo? Por isso elas são consideradas autotróficas ou autótrofas. Bom, outra organela importante ali nas células vegetais são os vacúolos citoplasmáticos, que são bolsas presentes ali no citoplasma, que servem para armazenar água, que servem para armazenar sais, lipídios e outras substâncias. E aí, por fim, dentro das células vegetais, vocês eventualmente podem encontrar, eventualmente não, vocês vão encontrar a parede celular, mas não está relacionado a citoplasma, tá ok? Então, de um modo geral, e tem uma última organela, uma outra estrutura, na verdade, proteica, chamada de citoesqueleto. O que vem a ser esse citoesqueleto? Nós temos o esqueleto, que serve para a nossa sustentação, né? Que serve inclusive para ajudar a dar forma no nosso corpo, para dar sustentação para os nossos músculos, enfim, para todo o corpo como modo geral. E no caso das células, as células têm um citoesqueleto, que é um conjunto de proteínas como actina, miosina, tubulina, que são microtúbulos, que são substâncias proteicas que ajudam a formar toda uma estrutura como se fosse o esqueleto interno dessa célula, né? E ajuda a dar forma, a dar sustentação, inclusive participa em alguns momentos até da movimentação de algumas células, eucariontes unicelulares, por exemplo, certo? Inclusive havia pedido para vocês estudarem previamente sobre citoesqueleto, porque não deu tempo de falar na aula, né? Então isso é uma visão geral das organelas citoplasmáticas, cada uma com a sua função específica, certo? E é muito importante dar uma revisada no material antes da prova, tá ok? Agora eu estou entrando na estrada, era isso que eu tinha para falar para vocês de revisão. Obrigado, estudem, amanhã tem avaliação, tá ok? Um abraço, bom dia a todos.